Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. Permita-me que a palavra de Deus adentre ao seu lar neste momento. Antes de nós iniciarmos a mensagem, a reflexão da palavra de Deus, peço para que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos juntos levar a mensagem da palavra de Deus mais longe. Para a nossa meditação hoje, eu quero ler aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5 e alguns versículos. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e implorará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurarei da lepra. É sobre esse texto que nós iremos basear a nossa mensagem de hoje. Na vida existe 7 áreas e nós, se soubermos administrar bem essas 7 áreas, com certeza nós seremos pessoas bem-sucedidas na vida. O fato é que, quando se pensa sobre essas 7 áreas, todo mundo gostaria de ser bem-sucedido na área espiritual, mental, física, na área financeira, na área familiar, na área profissional e por aí vai. Mas a grande questão é que, para que haja sucesso nas 7 áreas da vida, é preciso de algumas coisas que são importantes. Mas infelizmente nós vivemos numa sociedade em que tem dificuldade de parar para ouvir aquele que está falando, tem dificuldade de assistir a uma palestra, a uma mensagem da palavra de Deus, a alguns ensinamentos relacionados a quaisquer das 7 áreas da vida. E eu queria pensar com você hoje sobre exatamente esse assunto. Por que é tão difícil ajudar as pessoas? No texto aqui em que li, nós observamos que Naamã, ele era um soldado ali da Síria. A Bíblia faz grande referência sobre aquele homem. Ele era um homem valoroso, ele era comandante de um exército, era um grande homem, mas a Bíblia diz, porém ele era leproso. Nesse aspecto da área física de Naamã, ele precisaria de ser ajudado por alguém. E a palavra de Deus mostra que se apresenta alguém que havia sido levada como escrava à casa de Naamã. E quando aquela jovem, aquela menina chega na casa de Naamã, o que nós podemos entender é que ela se condoeu com a situação. O que nós podemos entender é que, quando ela olha para Naamã, aquele homem valoroso, aquele homem de grande destaque, mas ela observa a lepra, a doença, o problema que ele tem. E ela se comove com o problema e já vem logo na sua mente alguém que possa solucionar o problema de Naamã. E quem seria esse alguém? Ela então aponta: oxalá, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, certamente restauraria a sua lepra. Quando Naamã ele ouve essa mensagem da menina, ele se interessa
e ele entra em contato com o rei da Síria. O rei da Síria dá uma carta para que essa carta chegue até o rei de Israel, para que assim Naamã possa ter a solução do seu problema. E o que acontece é quando essa carta chega ao rei de Israel, ele então se mostra indignado: porventura estou eu em lugar de Deus para curar? Mas aí aparece alguém em cena que também se interessa em ajudar Naamã. Aparece então Eliseu e disse para o rei: deixai que ele venha até a mim. Porventura não existe Deus em Israel? O interesse de Eliseu agora querendo também ajudar Naamã. E eu gostaria que você notasse, já são dois personagens querendo ajudar Naamã: a menina, a carta que foi direcionada ao rei, e Eliseu. Três coisas a favor de um homem, a favor de dar solução ao problema de Naamã. E a grande questão é o nosso tema: por que é tão difícil ajudar as pessoas? Observamos que diante da situação, Naamã, quando chega onde está Eliseu, de longe mesmo, de dentro da casa, Eliseu nem se retira para fora para atender a Naamã, mas manda um mensageiro e diz: vai lá, fala para que ele vá até o Jordão, mergulhe 7 vezes, que ele ficará curado da sua lepra. E Naamã, então, a Bíblia diz que ele se indignou, que ele se entristeceu, porque ele imaginou que quando ele chegasse no local onde Eliseu estava, Eliseu iria passar, pôr as mãos sobre a sua cabeça e ele então ficaria curado. Note que Naamã começa a dificultar o processo. Até o momento, uma menina, a carta do rei da Síria, Eliseu, 3 personagens querendo ajudar, mas Naamã começa a dificultar o processo. E ele ainda dificulta mais quando ele ainda acaba dizendo: porventura as águas de Farpar, de Abana, não são melhores do que a do Jordão? Precisa de que mais pessoas entrem em cena, para que dessa forma pudesse fazer com que Naamã entendesse que ele precisaria de aceitar o processo estabelecido por Eliseu para receber a sua bênção. E entra então, a Bíblia diz que os servos que estavam junto a Naamã disseram: mas meu rei, o profeta está dizendo apenas para ir lá banhar no tanque você vai ficar curado. Se ele dissesse outra coisa mais difícil, você não faria. Nota como as pessoas dificultam o processo, como que as pessoas dificultam o agir de Deus. Mas esses personagens entram em cena para ajudar a Naamã, porque é tão difícil ajudar as pessoas, porque elas querem que as coisas acontecem do jeito dela, na hora delas, no momento delas. Elas não querem seguir os princípios religiosos, os princípios do ensinamento da palavra de Deus, para poder alcançar a bênção. Até que aqueles servos de Naamã o convenceram. E ele então foi
quando chegou até ao Jordão, ele mergulha a primeira vez e ele continua leproso. Ele mergulha pela segunda vez e continua leproso. Mergulha pela terceira vez e continua leproso. Talvez Naamã naquele momento poderia pensar em desistir. Quantas pessoas, quantos cristãos, até mesmo cristãos, que eles oram 1, 2, 3 vezes e quando as suas orações não são mais respondidas, eles já param de orar. Eles já dizem palavras como do tipo: quanto mais eu oro, mais problemas acontecem na minha vida, e desistem. Mas neste momento nós encontramos uma virtude em Naamã. Ele mergulha pela quarta vez, pela quinta, pela sexta vez. E a Bíblia Sagrada diz que na sétima vez que ele mergulhou, quando ele saiu das águas, a sua pele estava como a pele de uma criança. Glória a Deus por isso. Vale a pena nós fazermos aqui uma reflexão. Naamã era chefe de soldados. Ele deveria ter uma idade um pouco avançada, ele não era mais jovem. E a Bíblia faz questão de dizer que a sua pele voltou a ser como a pele de uma criança, ou seja, Naamã agora é melhor do que ele já era antes. A sua pele, a sua fisionomia, a sua saúde é melhor do que a que era antes. Veja, meus queridos, vale a pena a gente dar atenção, a gente ouvir quem quer nos ajudar. E nós observamos que Naamã, ele recebeu a bênção. Não foi por causa da água do Rio Jordão, não, porque muitas outras pessoas poderiam ter mergulhado naquela água e também serem curados. A água ali não tinha nada a ver. A grande questão é a obediência. Naamã precisou de deixar o orgulho. Naamã precisou de se tornar uma pessoa humilde. Naamã precisou de ser perseverante. Naamã precisou de ter fé naquele momento para poder receber a sua bênção. Então não foi por causa do rio. A questão não foi isso, foi essas virtudes que Naamã precisou adquirir na sua vida para poder receber a bênção. Quantas pessoas dificultam o processo. A Bíblia diz que certa vez Jesus chega diante de uma mulher samaritana, pede a ela água. E Jesus tem uma boa intenção. Ele quer salvar aquela mulher. Ele quer dar àquela mulher a água da vida. Mas ela começa a dificultar o problema. Ela diz: como sendo tu judeu, comunicar-se com o samaritano? Porque é tão difícil ajudar as pessoas? Porque elas questionam as coisas. E Jesus precisa de tentar persuadi-la para que ela ouça a mensagem que ele tem a dizer. Depois de dizer isso, ela ainda vai mais além, dificultando o problema. Senhor, eu não tenho como tirar, e o poço é fundo. Porque é tão difícil ajudar as pessoas, porque elas dificultam um processo que é simples, que é apenas atender a ouvir da mensagem daquele que está querendo ajudar.
atender a mensagem daquela mulher, a mãe de Cristo, que deu uma bela mensagem certa vez, quando ela olhou para multidões, para pessoas que estavam ali ao seu redor, e ela olha para aquelas pessoas e diz: fazei tudo quanto ele vos disser, fazei tudo quanto Cristo vos disser. Por que as pessoas dificultam tanto a gente ajudá-las? Às vezes nós queremos salvar as pessoas, nós que alcançamos a luz, queremos ir lá nas trevas para trazer as pessoas para a igreja. Quantas vezes que nós estamos aproximando de uma casa e que a pessoa está vendo nós nos aproximarmos, ela foge de nós, ela entra para dentro, nós batemos palmas e ela não quer atender, e nós queremos dizer para elas apenas que Jesus ama elas, que Jesus quer salvar a elas, mas elas dificultam. Por que é tão difícil ajudar as pessoas? Porque elas dificultam aquilo que é tão simples. A Bíblia Sagrada ainda registra sobre 4 homens que se ajuntou, que uniu as suas fés para poder ajudar um paralítico que estava acamado, que não tinha ninguém por ele, mas surge agora 4 homens. Vamos ajudar esse homem. Vamos levar ele até Jesus. Mas nesse homem nós encontramos algo interessante. Ele não dificultou o processo. Os 4 homens o apanharam, levaram ele até onde estava Jesus. À frente do templo estava uma aglomeração, não dava para entrar pela frente. Aqueles 4 homens destelharam o templo e desceram com aquele homem onde Jesus estava. E quando Jesus disse àquele homem: perdoado te são seus pecados, alguém quer dificultar o processo. Porque as pessoas dificultam as coisas. Quem é esse homem que perdoa pecados? E Jesus então diz: qual é mais fácil eu dizer? Perdoado te são os seus pecados, ou eu dizer ao paralítico: levanta e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados? Porque ele mesmo diz: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Porque as pessoas dificultam quem se interessam em ajudá-las. Nós encontramos um outro personagem, um cego, que clamava por uma cura, por uma bênção. Esse também não dificultou o processo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus cuspiu no barro, na terra, fez um lodo, colocou nos seus olhos e disse: vá no tanque de Siloé. Jesus poderia curar aquele cego como curou outros. A outro cego, quando clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus apenas diz: vai que a tua fé te salvou. Mas diante desse cego há um processo diferente. Jesus unta os seus olhos e quer ver a sua obediência, e quer ver a sua fé. E aquele cego, ele não dificultou Jesus, que estava querendo ajudá-lo. Glória a Deus. E a Bíblia então diz que aquele cego foi até o tanque de Siloé, lavou e voltou vendo.
Por que as pessoas dificultam tanto aqueles que desejam ajudá-los? Você que ouve esta mensagem nesta tarde, não dificulte o agir de Deus, não dificulte a ação das pessoas que desejam lhe ajudar. Quantas pessoas se unem muitas das vezes para nos ajudar, porque elas querem o nosso bem, e nós muitas das vezes ignoramos essas pessoas. Às vezes nós vamos na casa de um crente, por exemplo, percebemos a sua ausência na igreja e nós queremos visitá-lo para que ele venha para a igreja, para elevar o seu nível espiritual. E muitas das vezes as pessoas, elas dizem: se eu quiser ir para a igreja, eu sei o caminho, não precisa ninguém me visitar. Por que é tão difícil ajudar as pessoas? Porque elas não reconhecem muitas das vezes o seu estado de miséria, em que Satanás ele aprisiona as pessoas, faz com que elas vivam a vida medíocre, faça com que elas vivam no lamaçal do pecado, sem a alegria do Espírito Santo. E você quer ajudar essas pessoas, mas às vezes elas dificultam o processo, elas dificultam nós levá-las até Jesus. Oxalá, nesse dia de hoje, você que está me ouvindo, a minha mensagem para você nesse dia de hoje é que você olhe com carinho, com amor, para aqueles que olham com amor e com carinho por você. Quando as pessoas elas adentram em algumas das áreas da sua vida, simplesmente elas desejam lhe ajudar, elas desejam que você se sobressaia em todas as áreas da vida. Quando as pessoas te orientam sobre a vida material, espiritual, em qualquer sentido, elas desejam te ajudar, elas desejam o que João disse a certa pessoa, e eu termino a minha mensagem aqui nesse dia de hoje. O apóstolo João, ele diz: eu desejo que você vá bem em tudo, assim como vai bem a sua alma, e que tenha saúde. É isso que eu desejo para você, ouvinte da mensagem da palavra de Deus, que você vai bem nas 7 áreas da vida e que tenha saúde. Que Deus o abençoe grandemente a você e toda a sua família.